Bonjour, pessoas! Hoje nós vamos falar de uma lua muito especial. É a minha lua, né? Lua em Leão. A gente tem, claro, sempre os clichês da astrologia totalmente baseada em signos, que aqui a gente já sabe que não tem nada a ver, porque tudo depende do mapa, né? E tudo depende também, como a gente está falando de astrologia natal, de um ser humaninho cheio de coisas e, né, que toma decisões também. Elas não são os marionetes de planetas. Bom, nós temos uma lua em Leão, que é um signo fixo de fogo, regido por quem? Pelo outro luminar, que é o Sol. Tá? Então, sempre que você vê alguém falando sobre lua em Leão, você tem que automaticamente pensar no quê? Cadê o Sol dessa pessoa? Porque ela pode ter uma lua em Leão com o Sol em Áries, uma lua em Leão com o Sol em Capricórnio, uma lua em Leão com o Sol em Escorpião, e dá uma nuance completamente diferente para uma lua em Leão. Por exemplo, uma das coisas que a gente lê muito sobre Lua em Leão é que a adora aparecer. Nossa, adora itens de luxo, adora uma festa. Aí conhece uma criatura como eu, que detesta aparecer, na realidade foi um baita do sacrifício quebrar esse padrão. Sou muito reservada, não sou uma pessoa tão sociável assim, aliás, quem convive comigo sabe que não. E aí, o que acontece? A astrologia está errada, né? Bom, na realidade, nós temos todo um mapa para avaliar. Então, aqui, claro, a gente vai começar dentro do astrologuês, né? Que é o que a gente fala aqui no canal. Então, para quem quer realmente aprender a interpretar um mapa e não seguir só essa base de signos, né? A gente tem vários elementos, tá? Então, nós temos aqui a questão lunar, que a gente está avaliando. Então, lua representa o quê? As emoções, como reage emocionalmente às coisas, como se sinta emocionalmente confortável ou não. Questões ligadas à fertilidade, questões ligadas à relação com a figura materna ou com uma figura feminina importante, né, na vida da pessoa. A gente tem também a questão do humor, né, dos hábitos. A gente tem aqui uma correlação de tudo que rege a área de câncer, né, você já sabe disso. Então, tudo que está na área de câncer tem regência aí a essa posição lunar. Tá? Lua representa popularidade, Lua representa nutrição, né? Então tem várias coisas que são conectadas aí com os assuntos lunares, tá? Bom, mas a gente sabe então que a gente pode ter várias pessoas com uma lua em leão que apresentam desenvolvimento, fatos ou acontecimentos diferentes ao longo da vida. Por quê? Porque a gente vai ter primeiro um mapeamento de possibilidades, né? E a gente vai ter vários cruzamentos de dados e também o contexto de vida de cada um, tá? Vou colocar aqui na tela, então, que eu gosto sempre, né, de mostrar que nós temos aqui, por exemplo, o Gandhi, Julia Roberts, Tom Cruise, e nós temos a rainha, né, a nossa rainha-mãe que faleceu já. Todas essas pessoas têm lua em leão, tá bom? E agora eu vou falar rapidinho da correlação, né, entre as luas e da lua em leão com a regência solar. E, claro, lembra sempre que para você avaliar, você tem que ter um mapa em mãos, tá? Não existe astrologia ou análise astrológica sem um mapa específico para você estar avaliando. Tá? Então, aqui a gente está falando de uma maneira bem genérica, só para ir entendendo conceitos do astrologuês. Então, eu já vou começar com o baita do clichê astrológico aqui. Já que eu tenho Lua em Leão, já vou começar pela minha posição. Lua em Leão e Sol em Leão. Ou seja, eu tenho a Lua na mesma posição que a regência. Essa regência está em domicílio, ela tem muito poder e muita força, tá? Então, às vezes a gente acha que é muito mais difícil você analisar quando os pontos estão sempre no mesmo lugar, ali no mesmo signo. Na realidade, não, porque você vai ter uma ênfase para essa área. Por exemplo, a minha Lua, ela está na casa 9, junto, né, com a regência que é o Sol, então a Lua e o Sol estão ali no mesmo signo, é uma Lua nova, né? Lua nova não tem luz, não tem visibilidade, lembra que a luz é algo importante na astrologia, tá? Existe uma busca, sim, por reconhecimento, existe um foco muito grande de desenvolvimento, inclusive da própria identidade, tanto na questão emocional quanto na questão bem consciente, sobre os assuntos onde essa lua e esse sol estão conectados, né? A gente tem aqui, às vezes, uma relação muito forte com a figura paterna, principalmente porque essa lua está em domicílio, mas também com a figura materna, né? Então, nós temos aqui, inclusive, um desenvolvimento muito grande, tanto pela busca pessoal por independência, né, por autonomia, quanto isso sendo trabalhado através dos pais, né, ou da figura materna e figura paterna. Às vezes os pais incentivando muito isso, ou a gente vendo os pais, né, buscando as coisas, indo atrás do que desejam, nessa questão de autonomia, às vezes até uma questão de reconhecimento, já que a gente tem, às vezes, a questão da figura solar ali muito forte, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma ênfase para esta área leonina do mapa, tá? Porque existe uma conexão muito grande. Então, se você tem essa posição, entenda aonde que está, né, essa posição de Sol e Lua
Se, por exemplo, para você é numa casa 2, pode ser uma questão muito mais de busca de segurança e autonomia financeira, tá bom? A gente tem uma lua em leão, então, com o sol em Áries. O sol em Áries é uma divindade também solar. Lembra que leão é uma divindade do sol, isso é importante. Então, essa lua, né, ela está num lugar onde o sol é digno, né? Então, o sol, a nossa verdadeira identidade, quem realmente eu sou, né? Aqui a gente tem uma relação de trígono e a regência solar ainda estando numa exaltação. Assim, uma posição de muito poder, tá? Se isso aqui, por exemplo, está correlacionado numa área de carreira 6 e 10, né, fazendo um trígono bacana, a pessoa tem um grande potencial de liderança, de ser pioneira, de empreender. Pode ser uma pessoa que busca liberdade, né? Então, por exemplo, na carreira, dificilmente ela vai ser uma pessoa que gosta de seguir ordens ou ter uma chefia que ela não admira. Pode ser um líder carismático, se isso é muito bem trabalhado, tá? Pode ser uma pessoa, se também, né, tem aspectos bacanas com os planetas, que gosta da exposição, ou ela pode ser, sim, muito popular, tá? Mas lembra que aqui a gente tem o quê? Dentro da questão das emoções da Lua, uma correlação muito forte com a própria identidade. Então, se a pessoa se sente bem, ela é uma pessoa que vai de acordo com o que ela sente, com o que ela acredita, né? Então, ela tem aquela questão da convicção da própria identidade, tá? Uma lua, então, em leão, mas aí com um sol já em touro, né? Aqui nós já temos uma quadratura. Então, nós temos, às vezes, uma relação, por exemplo, um pouquinho tensa no sentido de que eu preciso me sentir confortável, muito seguro, às vezes, para agir, né? Ou, às vezes, na questão emocional. Às vezes, a gente lê sobre lua em leão, né? Que a pessoa, como eu falei antes, adora aparecer, né? Ou ela é muito autossuficiente. E não, às vezes ela tem essa busca, mas não é algo fácil. Ela vai. Lembra que o nosso mapa é uma lapidação ao longo da vida, tá? Então, aqui a gente pode ter, às vezes, um processo tenso na questão das emoções, quando a gente, inclusive, foca muito na segurança. Porque a gente quer arriscar, a gente quer seguir o que a lua em leão, né, gosta. E uma lua em leão, ela busca reconhecimento. Só que, às vezes, ela pode se limitar, por quê? Por um excesso de zelo, por um excesso de segurança. Então, essa quadratura fica, digamos, um morde-a-sopra, né? Mas, claro, a gente também sabe que depois tem cruzeiro com a posição de Vênus, tá? Bom, a gente tem também uma lua em leão aí conectado com um sol geminiano. Aí a gente já tem uma lua, uma posição de fogo, com uma regência com uma posição de ar, tá? É um estímulo muito bacana. Então, às vezes, pode ser uma pessoa muito dinâmica. Sabe aquela pessoa que tem uma necessidade de buscar informação, que está sempre antenada com as coisas, mas que traz isso para a própria identidade? Então, tá, mas peraí, o que eu penso sobre isso? Como que eu senti em relação, né, a tal coisa? Quer ver um pouquinho desse escopo mais pessoal? Às vezes pode ser uma pessoa que na relação com figura materna tenha uma dinâmica bacana de comunicação, de troca, de informação, tá? Pode ser uma pessoa que emocionalmente ela não gosta de se sentir tão estagnada ou parada, né? Por exemplo, naquela questão da exigência de uma segurança na regência de touro, aqui ela vai mais muito pela busca das novas experiências, né? E pode ser uma pessoa muito antenada em relação a isso. Isso pode ser bacana. Imagina se isso está, por exemplo, numa posição, digamos, conectada ao ambiente de trabalho, né? Essa pessoa pode ser uma pessoa popular em relação aos colegas, como aquela pessoa que sabe da informação, né? Eu preciso saber de tal coisa. Poxa, pergunta para o fulano, porque o fulano está sempre antenado. Existe essa necessidade, né, dessa busca ali. Bom, a gente tem também uma lua em leão com um sol que rege, então, essa lua já lá agora em câncer, tá? Aqui a gente tem uma dobradinha, uma recepção mútua, né? Porque a gente tem a lua na casa do sol e o sol na casa da lua. É uma cooperação, tá? Só que eles não se enxergam, né? O signo de leão e o signo de câncer, eles não estão num aspecto direto, que é um aspecto ptolomaico, tá? Então aqui existe um cruzamento de dados, claro, dependendo de cada mapa. Existe uma cooperação, existe uma forte busca também da própria identidade. Às vezes até uma relação intensa com a figura paterna e a figura materna, na busca, né, dessa identidade, quem eu sou, quem verdadeiramente eu sou, né? E que permeia essa busca também por independência no sentido emocional, tá? Isso não quer dizer nem bom nem ruim, tá? Às vezes a gente tem que ver como que isso vai, digamos, se manifestando. Pode ser, por exemplo, uma pessoa que tenha um processo, às vezes, de liderança mais sensível, mais carismático, porém mais sensível, mais emotivo, né? Já que esse sol ele tem uma correlação do signo de água. Nós temos, então, uma lua em leão, aí conectada com um sol em virgem, tá?
Virgem é um signo muito mais pragmático, mais prático, objetivo, que tem um certo discernimento. Então, esse reconhecimento, às vezes, lunar, por exemplo, de uma lua, né, que é o nosso inconsciente mental, né, emocional, aqui a gente pode ter uma visão muito prática, né? Às vezes a gente pode ter, inclusive, uma grande capacidade analítica. Sabe aquela pessoa que emocionalmente ela gosta das coisas organizadas, né? Então, isso pode ser muito intuitivo, muito não necessariamente racional, sabe? Às vezes, por exemplo, digamos que isso aí esteja na questão de casa 6, ali né, dentro de uma correlação. Poxa, eu gosto de estar num ambiente organizado, a minha mente, né? Assim, a minha sensação, ela busca isso, tá? Eu posso ter uma grande capacidade, por exemplo, analítica, tá? Por quê? Porque emocionalmente eu me sinto confortável, às vezes, fazendo análise de dados e eu busco reconhecimento por causa disso, tá? Bom, depois a gente tem então uma lua em leão com um sol lá em Libra. Aqui a gente tem um bom aspecto, é um sextil, né? E a gente tem, por exemplo, uma pessoa que pode ser uma excelente, tem uma excelente capacidade de aconselhamento, diplomacia, um líder diplomático, né? Uma grande habilidade. Imagina se isso aqui pega, sei lá, casa 9 com casa 11, né? Uma grande habilidade diplomática em grupos específicos, em nichos específicos, né? De liderar, de comandar massas também. Por quê? Porque tem uma habilidade quase que política. Lembra que Libra é a exaltação de Saturno, né? Então, existe uma habilidade sistemática ali. Se a pessoa souber utilizar isso, dependendo de como está no mapa, pode ser excelente, tá? Bom, claro que é um sextil, às vezes precisa de um aspecto, né, de desenvolvimento aí. Uma lua em leão, então, agora com uma correlação de um sol lá em escorpião. Aqui nós temos outra quadratura, né? Escorpião já é um signo mais introspectivo, ele é um signo, como que a gente fala, mais... Não é um signo externo, né? Então, ele é um signo que se fecha, né? Então, ele é água fixo, a gente está falando de leão, que é fogo fixo, né? Que pode ser um duelo de titãs às vezes, né? Entre a questão da busca por reconhecimento, o desenvolvimento da capacidade, né, de buscar esse reconhecimento até de se expor, imagina se isso pega uma casa 10, 11, né? Só que escorpião é um signo mais reservado, tá? Então, achar o meio termo ali dessa quadratura, né, desse cutucão, tá? Mas, ao mesmo tempo, se bem trabalhado, podem ser pessoas extremamente estrategistas, que se sentem muito confortáveis emocionalmente em situações onde tem investigação, por exemplo, onde ela tem essa capacidade, essa habilidade de, sabe, analisar as entrelinhas, né? Isso pode fazer parte da carreira dela, se isso estiver conectado ali. Às vezes uma pessoa com muita habilidade de pesquisa, ela se sente emocionalmente bem com assuntos, né, às vezes um pouquinho mais densos nesse sentido, tá? Às vezes a gente pode ter uma questão um pouquinho mais desafiadora na questão da exposição das próprias emoções e dos próprios sentimentos, porque pode se sentir vulnerável, ou às vezes porque a gente tem uma certa necessidade de controle, né? E quando alguma coisa não sai muito bem como a gente planejou, existe uma certa insegurança. Aqui, essa insegurança, ela é num caráter mais emocional. Enquanto lá em Touro, lembra que eu falei que também era uma quadratura? É mais uma segurança física, tá? De novo, de uma maneira muito genérica, a gente tem que sempre avaliar mapas, tá? E aí depois a gente tem então essa lua em leão com a conexão da regência lá em Sagitário. Aí você tem um trígono de fogo, um signo fixo, que é a lua, com um signo mutável. Né? Sagitário é desejo e movimento. Essa pessoa, ela pode ser uma pessoa que está sempre na busca de novas experiências. Emocionalmente, isso nutre ela valoriza muito a liberdade e isso permeia a questão emocional também. Por exemplo, se pega áreas de relacionamento, né? Se eu estou com uma pessoa que às vezes me limita na minha experiência, o que eu vejo, né, tá limitando ali, se eu percebo isso, né, porque às vezes a gente não percebe, isso acaba frustrando um pouco, né? Ao mesmo tempo, pode ser uma pessoa com uma certa dificuldade emocional também, de ter foco, porque se interessa por várias coisas, existe uma versatilidade ali, tá? Então é um trígono, e um trígono quer dizer que flui, tá bom? Às vezes pode ser uma pessoa também um pouco impulsiva, né? Na questão emocional, às vezes quer abraçar o mundo com as pernas, otimista, ótimo, mas lembra que tudo tem que ter um certo limite, por isso que isso tudo é importante também, né? Bom, depois a gente tem então essa lua em leão, aí já com a regência, né, que é esse sol em Capricórnio. Então nós temos aqui uma correlação de uma questão emocional muito ligada à própria identidade, mas de signo de terra, prático, pragmático.
Aqui pode ser uma pessoa extremamente estrategista no quê? Na questão das ações no longo prazo. Emocionalmente, ela pode ter muita resiliência para conquistar as coisas. E lembra que uma lua em leão é uma lua do eu, né? Uma lua ligada ao que eu quero, ao que eu gosto, ao que é importante para mim. E isso não é egoísmo, a não ser que seja exagerado, tá? Mas a gente traçar limites saudáveis emocionalmente, isso é importante, né? Porque às vezes, principalmente quando a gente tolera demais muita coisa, né? Existe uma diferença entre você ser justo e você ser bonzinho demais, né? Então, limites são importantes, tá? E é importante você saber qual é a sua posição no mundo. Então, quando a gente tem isso muito bem definido, você consegue traçar esses limites e você sabe quando a coisa está sendo ultrapassada ali, tá? E dentro dessa correlação de um Sol em Capricórnio, Sol em Capricórnio é ligado a Saturno, que sabe o limite das coisas, né? Por exemplo, pode ser uma pessoa que ela tem uma grande habilidade de conquista, porque emocionalmente ela tem essa resiliência. Lembra que ali em Capricórnio, onde Marte se exalta, né? Então tem aquela constância de ação. Emocionalmente, às vezes, por mais que seja uma lua em fogo, ela pode ter uma habilidade de lidar com coisas mais tediosas, no sentido de que tudo tem um passo a passo, tudo tem o seu tempo para acontecer. Ela pode conquistar muitas coisas. Às vezes, do que uma lua, por exemplo, tem vários signos em fogo, que é abraçar o mundo das pernas, mas também não tem essa consistência, essa constância, né? Dessa realização, tá? A gente tem aqui, então, uma correlação também de Lua em Leão com Sol em Aquário. Lembra que o Sol aqui em Aquário já está numa debilidade, tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho de atenção quando, às vezes, a gente se mistura demais com os grupos e esquece um pouquinho do nosso, assim, da nossa necessidade emocional, né? Porque é uma Lua ligada ao Sol. Então, como eu estava falando antes, o que eu quero, o que eu gosto, o que é importante. Dentro do grupo social, da esfera social, eu sigo a minha identidade, mesmo quando eu estou em grupo, eu acabo me misturando tanto que eu esqueço quem eu sou. E acaba, às vezes, né, sendo levada a um efeito ali de grupo que, né, pode ser bacana às vezes, mas pode não ser. Então, a gente tem aqui também uma questão muito mais racional, porque Aquário é um signo de área fixo, tá? Aqui nós temos uma oposição, né? Então, a gente tem dentro do contexto, né, uma oposição. Então, a gente, por exemplo, se a pessoa tem essa correlação na nossa lua cheia, né? E às vezes é um ponto de equilibrar, né? O eu e os outros, né? Quem sou eu dentro de onde eu pertenço, tá? Dentro dos sistemas onde eu estou inserida aí. Faz parte do processo, claro, a gente tem que administrar, mas às vezes onde está tolhendo a minha própria identidade, né? Existe uma necessidade de quebrar paradigmas emocional. Só que às vezes não pode não ser tão fácil, né? Porque a gente tem aí uma correlação saturnina pela psicologia clássica. Bom, depois a gente tem então o fechamento, que é uma lua em leão, né? Então, o ego, o eu, são em peixes, com a regência em peixes, e peixes, né? Essa conexão com o todo. Aí, às vezes, aqui a gente pode ter uma dicotomia de o que eu quero, o que verdadeiramente eu quero, e, poxa, mas eu tenho que pensar no outro, né? Existe uma sensibilidade muito grande, tá? Pode ser uma posição muito criativa, às vezes a pessoa, ela tem aqueles insights criativos, né? Isso pode ser muito legal. Quando muito bem trabalhado, pode ser uma pessoa que é muito bem sucedida, né? Em áreas criativas, então, claro que isso vai depender do mapa, tá? Aprender a trabalhar com as emoções, né? E aqui, naquela questão do que eu tolero, até que ponto, né? É o eu e o outro, tá? Dentro de uma questão emocional, por exemplo, se isso pega na questão das emoções, das relações, esse processo emocional, ele é muito importante de ter um amadurecimento, né? Porque, como eu falei, você tem uma lua em leão, que é o eu, né? E a gente tem uma correlação com peixes que é mutável e água. Então, às vezes, a gente tem uma flutuação muito maior, por exemplo, de humor, mesmo que seja uma lua fixa no signo de fogo, porque a regência está no signo mutável de água, né? A gente pode perceber essa sensibilidade para um lado bacana, mas às vezes, de tempo em tempo, somos humanos também, para um lado em que a gente tem uma flutuação de humor muito maior, tá? E aqui também, às vezes, de se conectar demais com a dor dos outros, tá? Ai, mas isso não é ruim. Claro que é legal ter empatia, né? Mas, de novo, a gente tem que cuidar, porque por mais que às vezes a gente tente auxiliar os outros, cada pessoa tem o seu caminho, né? E, às vezes, ó, no ponto assim, mais distorcido disso, Leão é o signo do eu, é o signo do ego. Tem uma música, acho que do Raul Seixas, né? O meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Então, assim, quem falou que o outro quer essa ajuda? Né? Quem é você para dizer o que o outro tem que fazer? Né? Então, pode ser uma correlação, né? Às vezes, no melhor dos sentimentos, né? E às vezes a gente tem que entender como isso também prejudica a gente, tá? Pode ser uma pessoa super sensível, que tem uma bela de uma habilidade de liderança, por quê?
porque ela consegue perceber a necessidade do outro. Então, isso, quando muito bem trabalhado, é incrível, né? Porque é uma pessoa que antecipa as necessidades, que consegue entender, através dessa empatia, uma dinâmica saudável, né? Então, você tem, às vezes, um líder, por exemplo, quer ver, a pessoa tem um posicionamento assim, cara, ela tem a regência, que é Júpiter também muito bem posicionada, e ela pode ser aquela pessoa que, às vezes, ela não está em cargos de liderança, mas num grupo, numa equipe, ela tem uma habilidade de ler aquela, eu brinco, aquela vibe, aquele caráter emocional, tanto do grupo quanto das pessoas, que ela naturalmente lidera aquilo de uma maneira natural, né? Por quê? Porque ela entende a posição dela, ela entende quais são as nuances, né, que existem ali, e ela consegue fazer, digamos, a flauta rodar, né, de uma maneira interessante e inteligente, tá? Bom, aqui eu coloquei, vou colocar aqui em tela cheia para ficar mais fácil, né, vocês enxergarem aqui quem que eu tô falando. Temos aqui quatro pessoas que têm lua em leão, quatro pessoas que tiveram vidas completamente diferentes, quatro pessoinhas aqui, poderia incluir uma quinta que sou eu, né? Não sou rainha, não sou grande, longe de ser, não sou Tom Cruise também, mas a gente tem o mesmo problema nos dentes, a genesia. E rainha mãe, não sou queen de nada, eu sou rainha da minha casa aqui, do meu cachorro, da minha irmã, e olha lá, ainda não quero obedecer, né? Então, eu tô brincando, mas assim, é para entender que quando a gente fala Lua e Leão, e aí às vezes a gente pega aquelas coisas bem soltas, né? Ai, adoro aparecer, super criativa. É muito genérico. Por quê? Porque a Lua, ela é só um ponto no mapa. Então, aqui eu vou mostrar 3 mapinhas, tá? Então, da Julia Roberts, do Tom Cruise e do Gandhi. Então, da Julia Roberts, ó, a gente pode ver, deixa eu colocar uma corzinha aqui, que a Lua, aproveito que eu não vou riscar tanto, tá? E não está funcionando. Vou pegar o laser mesmo. Ó, a gente tem uma lua em leão, tá bom? Aqui é 24 graus, com o sol em escorpião, tá? Então a gente tem, aqui eu não sei se o horário dela é confirmado, tá? Mas é uma lua que pode trazer através da popularidade, né? Inclusive a questão financeira, né? A gente tem um ascendente aqui bem no finalzinho de câncer. Mas a gente tem uma relação aqui, ó, que você poderia dizer, mas é uma quadratura. Sim, mas ela já é bem separativa, tá? Porque a Lua está 24 e esse Sol está 4, está bem no início do signo, tá? Então aqui essa quadratura já aconteceu, já não existe mais na realidade, tá? Ela está muito sutil. A Lua ela já está meio que olhando para a área de Sagitário, tá? Mas aqui pode ser um indicador de popularidade, né? Mas se esse horário estiver confirmado, também pode ser uma pessoa muito conectada com a questão da família, às vezes, né? Por signos inteiros, essa área de escorpião é uma área de filhos, tá? Não é a casa 4 como está aqui por classe, seria a casa 5, tá? Às vezes a pessoa quer ter filhos, às vezes ela pode ter um momento da vida dela onde ela fica mais reclusa até na questão emocional e se identifica muito mais com essa vivência familiar, por mais que ela seja uma atriz de Hollywood, né? Bom, depois a gente tem o mapa do Tom Cruise. Aí, bebê, aí o cara realmente é para se projetar, né? A gente tem aqui uma lua, ó, já completamente diferente dessa configuração. Vocês percebem que os 3 mapas, por mais que seja Lua e Leão, eles são completamente diferentes nos aspectos que são os risquinhos, nas posições das casas, em quem está junto com a Lua, quem não está, quem está conectado, onde é que está o Sol, tá? Então, mesmo que seja uma Lua e Leão, é completamente diferente a análise. Aqui eu tenho uma Lua, então, já aplicando ao nó do norte, ao meio do céu, a uma benéfica que é Vênus, então isso aqui é um grande potencial de popularidade, de reconhecimento da carreira, de galgar, né, altos cargos também. E também na questão da visibilidade pública, tá? E a gente tem um Sol que está no Júpiter aqui na casa 9. Aqui vai depender, né, claro, de como você usa. Eu uso signos inteiros, tá? Então, só tem um poder de casa 9 e ainda está em correlação com a Lua. Ou seja, a Lua ajuda os assuntos do Sol, o Sol ajuda os assuntos da Lua, porque está na casa do outro. Casa 9 é uma casa de reconhecimento internacional, por exemplo. É um potencial ali, tá? E aí a gente tem Gandhi. Gandhi também tem uma Lua em Leão, né? Mas aqui, por exemplo, como ele tem um ascendente em Libra, por signos inteiros, essa Lua não está necessariamente na 10, ela está na 11, tá? Essa casa 11 é uma grande popularidade, né? Na questão de grupos sociais, né? Às vezes com causas, com benefícios que colhem em relação à posição pública que tem, tá? A gente tem uma correlação com Libra, né? Então, lembra que eu falei lá, né, na Lua em Leão com uma posição de Libra, com uma grande habilidade política, diplomática, uma grande habilidade que, se bem usada aqui nesse mapa, ela pode colher frutos não só para a pessoa, né, da Lua em Leão, mas também para os grupos em que trabalha, né, ou em prol do que trabalha, né,
Principalmente das crenças. Claro que aqui a gente cruzaria com as regências para fazer análise também completa e veria também quais são os aspectos, tá? Qual digamos, o aprendizado, né, desse astrologias de hoje? É que a Lua em Leão, ela tem sim essa necessidade de reconhecimento, clichê sempre tem tudinho de verdade, tá? Mas vai depender do quê? Às vezes a pessoa tem uma Lua em Leão na casa 4, então não é uma questão de carreira, não tem nada a ver com carreira. Ela tem uma questão emocional muito mais conectada com as raízes, com a família, com a ancestralidade. Pode ser uma pessoa que emocionalmente está, por exemplo, as suas origens, seja algo muito importante. Às vezes, diferente de uma pessoa que tem a Lua na casa 10, ainda que seja Leão, tá? Ainda que seja o mesmo signo, né? Então, lembra sempre, planeta representa o quê? A ação, o como, né? Desculpa, a ação. O signo representa o como. Então, como essa ação tende a se caracterizar, se desenvolver ou acontecer. E as casas são as áreas da vida, onde isso tudo acontece desta maneira, né? E os aspectos, eles têm alguém auxiliando nessa conversa, né? Por exemplo, se tem um trígono, né? Pô, vem aqui que a gente, né, anda com isso para frente. Ou se tem uma quadratura, que às vezes é um aspecto um pouquinho tenso ali, que às vezes dificulta um pouco, né, no desenvolvimento. Mas aí também, de novo, não quer dizer que é bom ou ruim, tá? A gente tem que limpar esse conceito de ser bom ou ser ruim, porque isso não é bem assim, tá? Depende, vai depender de regência, vai depender se tem algum aspecto. Às vezes a pessoa tem um belo de um aspecto de trígono, como eu estava falando, por exemplo, do Sol em Leão desculpa, com a Lua em Leão e um Sol em Sagitário, mas de repente tem uma quadratura de Saturno com o Sol, né? Então a gente vê o mapa de maneira inteira, tá? E para fazer análises, né, individualizadas, de acordo com a promessa natal, tem que olhar sempre o mapa. Tem que ter um mapa em mãos, o mapa da Júlia, o mapa do Tom, o mapa do Gandhi aqui, tá? Para a gente fazer a análise completa, tá certo? Coloca aí se você tem, né, Lua em Leão, como que você percebe essa Lua, em que área está. Por exemplo, a minha Lua em Leão, ela está onde? Ela está na casa 9. Né? Eu tenho Mistério em Leão lá, que casa 9 você sabe que representa astrologia e publicações, especializações, e morar fora do país, e viver situações no estrangeiro, ou viver novas experiências, e tudo isso eu vivi já, né? Então é muito interessante, porque no nosso mapa não é uma coisa só. A gente fala de lua, né? Então a gente associa as emoções, ou a mãe. Mas não é só isso, tá? Tem muitas coisas que são conectadas aos assuntos lunares, tá? Alimentação, como já falei, nutrição, popularidade, tá certo? Bom, até a próxima quinta. Tchau, tchau.